Um levantamento inédito e exclusivo feito pela Record TV aponta um dado assustador. Em 3 anos, a polícia de São Paulo encontrou 19 cemitérios clandestinos. Neles estavam os corpos de 42 vítimas do crime organizado. Este Tribunal do Crime é o tema do Câmera Record desta semana e neste podcast você vai saber um pouco mais sobre como esta reportagem foi feita. Eu sou Marcelo Magalhães, sou editor executivo do Câmera Record e eu começo este podcast com uma gravação feita pelo repórter Rogério Guimarães. O Rogério esteve na zona leste de São Paulo pouco tempo depois que a polícia encontrou um desses cemitérios clandestinos e ele descreve assim a sequência de descobertas que aconteceram desde o momento em que ele chegou. A gente está aqui na zona leste de São Paulo, em uma mata, onde a polícia acabou de descobrir um cemitério clandestino. Já tem a marcação ali. Cuidado com o toco. Aqui é uma região de mata, não tem nada para cá. Aqui foi a primeira indicação do cão Conan. Ele indicou aqui, ele veio nessa direção e apontou ali o primeiro corpo encontrado. Dá para saber se é de homem, de mulher? Não, só a perícia vai poder informar, né? Que não tem como precisar agora, nesse momento, se é feminino ou masculino. Em avançado estado de decomposição. Isso. Neste ponto foram encontrados 4 corpos e a polícia conseguiu identificar o autor desses crimes, como conta o delegado Carlos Alberto da Cunha. Aqui era o Tribunal do Crime na Zona Leste de São Paulo. O Jagunço, que era um dos principais matadores aí do crime organizado, ele usava esse local para torturar as vítimas antes da execução. Então aqui as vítimas eram amarradas, muitas vezes queimadas vivas dentro de pneus. Em outras ocasiões, palavras dele, tá? Ele foi interrogado, eu interroguei isso, ele confessou e consta do processo. Então são informações reais. Outras vítimas, dependendo do crime que eles acreditavam que ela havia cometido, era mutilada, cortado primeiro um braço, depois cortado o segundo braço, perna, joelhos, membro sexual e por último cortada a cabeça. Então esse aqui era um ponto de tortura de inimigos do crime organizado. Isso era o que funcionava nesse local. O Islan Ferreira, o Jagunço, foi preso no mês de maio. Ele passou a ser monitorado desde que o Ministério Público interceptou uma carta enviada por líderes da facção a qual ele pertence e que estão presos em São Paulo. E pelo que consta nas investigações, o Jagunço faz parte de uma espécie de setor disciplinar do grupo criminoso. Quem explica é o promotor Lincoln Gaquia. No caso aqui de São Paulo, especificamente, nós temos principalmente o PCC, e eles têm um setor próprio, que chama-se setor disciplinar, tem sintonia, né, um responsável por esse setor, e é onde são feitos os julgamentos, né? Esse julgamento pode ser de inimigos, né, da própria facção, mas às vezes até de outros criminosos que infringiram alguma regra pré-estabelecida por eles. E esse caso foi apenas um de vários outros que seguiam o mesmo padrão e que vinham aparecendo com frequência nos noticiários. E isso chamou a atenção de quem está na linha de frente da cobertura policial aqui da Record TV, que é o caso da repórter Grace Abdo. Geralmente, quando tem um caso de desaparecido que pode estar ligado ao crime organizado, o próprio crime acaba espalhando na região, na comunidade, o porquê essa pessoa foi julgada e condenada. Então, na maior parte das vezes, a família sabe que essa pessoa foi levada pelo crime, mas não sabe exatamente o que aconteceu e pede o corpo para o crime e acaba contando com a nossa ajuda para conseguir chegar, porque na comunidade não se consegue informação. A lei do silêncio impera, todo mundo tem medo, então se espalha um boato, a família mais ou menos fica sabendo o porquê, mas cobra a justiça, porque também a polícia, quando sabe que tem
alguma relação desaparecimento com o crime organizado, também tem muita dificuldade de levantar informação e chegar, de fato, até essa pessoa ou esse corpo. Foi a partir do trabalho de repórteres como a Grace, que a gente vê diariamente no Cidade Alerta, que o Câmera Record entrou na história. A nossa repórter Flávia Prado começou a juntar as informações sobre cemitérios clandestinos aqui em São Paulo e chegou àquele número que eu mencionei lá no começo do podcast. Entre junho de 2017 e junho de 2020, foram descobertos 42 corpos em 19 cemitérios clandestinos no estado de São Paulo. 7 na capital, 11 na Grande São Paulo e 1 no interior. E a Flávia conta que a maior dificuldade que ela enfrentou nesse levantamento foi convencer as famílias das vítimas desses tribunais do crime a contarem suas histórias para uma equipe de televisão. Primeiro que a gente fez um grande levantamento de arquivo, baseado nos arquivos da Record, da cobertura desses casos. E aí depois a gente foi para o arquivo da polícia, da justiça, ver o que virou processo, o que ainda é inquérito. Há uma grande lei do silêncio, assim, há um grande silenciamento nesses casos. As pessoas ficam muito assustadas, os familiares dessas pessoas que acabam morrendo e sendo enterrados dessa maneira, eles ficam muito assustados. Diferente de outros familiares de pessoas que são vítimas de crime, eles não buscam os autores, eles não buscam justiça, eles buscam se esconder. Então, foi um trabalho árduo para chegar até essas pessoas. Várias negativas, pelo menos 10 negativas, pessoas que pediam para eu não procurar mais, para eu não insistir, por favor, para que não mexesse nisso, para que não tocasse na morte dessa pessoa, desse familiar, que a pessoa não queria saber o que aconteceu. Foi mesmo um trabalho árduo, mas a Flávia e o repórter Marcos Reis conseguiram conversar com algumas dessas famílias. E a gente separou um trecho de uma dessas conversas, em que é possível sentir um pouco da dor dessas pessoas. Falar sobre esse assunto tão delicado gera medo em quem vive em regiões dominadas por facções criminosas. A mãe e a avó de uma dessas vítimas aceitaram gravar a entrevista, desde que essa entrevista acontecesse longe da casa em que elas moram, por uma questão até de segurança, para que elas também possam se sentir mais protegidas para falar sobre esse assunto. Medo é algo constante na vida de vocês? Falar sobre esse assunto é difícil? Muito difícil. É doloroso. Quando eu encontrei meu filho estava jogado no buraco, jogado por cima do outro, que nem bicho. Quando eu fui no helicóptero e ver meu filho, parecia uma árvore gigante, dura, sem falar comigo. Todo dia eu carrego essa dor. Só Deus sabe como que eu vivo na minha vida. É uma realidade brutal que impressiona até mesmo quem lida profissionalmente com isso todos os dias, como o apresentador do Cidade Alerta, o Luiz Batti. É uma série de cemitérios clandestinos. Se é uma série de cemitérios clandestinos, nós estamos falando de uma série de assassinatos. De uma série de pessoas que perderam as suas vidas e deixaram mães e pais chorando. Independente se essas pessoas são inocentes ou culpadas, não é a gente que deve fazer a justiça. Você precisa acreditar na justiça, né? É nosso papel acreditar, ter fé e trabalhar, brigar, né? Cobrar as autoridades por uma legislação mais rigorosa. Mas elas existem. O tráfico existe. O Tribunal do Crime existe, faz vítimas a toda hora aqui no Brasil. O Tribunal do Crime é sim uma realidade e ajuda inclusive a explicar a existência de outro número doloroso aqui de São Paulo e que naturalmente se reflete também em todo o país, que é a quantidade de pessoas desaparecidas. Quem fala sobre isso é o advogado especialista em direitos humanos, Ariel de Castro. Aqui em São Paulo nós temos uma média anual em torno de 20 mil desaparecidos. Então, se nós levarmos em conta em torno de 15% não seriam reencontrados, uma boa parte desses 15% podem ser esses casos de pessoas julgadas por tribunais do crime e que foram enterradas em cemitérios clandestinos.
Geralmente esses julgamentos, com essa participação de quem está dentro do presídio, mas tem também os chamados disciplinas, tanto dentro do presídio como fora, assim como os juízes desses tribunais, que podem variar de 4 até 10 pessoas, pelo menos nos casos que se tem conhecimento. E daí eles vão fazer os debates. Diferente da nossa justiça, onde nós temos vários recursos e a pessoa pode provar sua inocência no 3º, no 4º, no 5º recurso, nesses casos não. É muitas vezes uma execução sumária, um julgamento sumário e uma execução sumária. As histórias de algumas dessas pessoas você vê neste domingo, 26 de julho, na reportagem completa do Câmera Record sobre os cemitérios clandestinos. O Câmera Record é sempre às 11h15 da noite, logo depois do Domingo Espetacular. E você já sabe, se estiver nos ouvindo depois do dia 26 de julho, não tem problema. É só acessar o playplus.com para assistir a íntegra desta e de todas as reportagens do Câmera Record. Este podcast teve a edição de Miguel Wesley e a sonorização de Felipe Egeia, e eu agradeço muito a você que nos acompanhou mais uma vez. Espero de verdade que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau.